Bem, eu que agradeço o convite, porque para mim é uma honra estar aqui com vocês e é significativo para mim poder estar trabalhando em conjunto com vocês e agradeço o professor Fernando por ter me dado essa oportunidade também. Nós vamos fazer eu reuni alguns slides, na verdade, para a gente conversar e discutir alguns aspectos que eu considero importante em relação à prevenção de salmonela e como é feito o controle no Brasil. Então, a nossa abordagem vai acontecer em 3 momentos. Primeiro, uma introdução geral, pensando assim no manejo, no sentido de unificar a informação, harmonizar. Depois, a gente vai falar um pouco dos aspectos de controle focados mais no diagnóstico. E, por último, evidenciar um pouco quais são as fragilidades atuais que a gente tem no momento para controle de salmonela no Brasil e perspectivas que a gente possa ter de estudo e melhoria em relação a esse conceito, a esse tema. Bem, de forma bem geral, quem trabalha com salmonela, olha essa foto, a gente consegue admirar. A Germana sabe bem disso. E a gente normalmente precisa contextualizar qual a importância que tem em relação a um sorovário e outro, e seu aspecto de prejuízo à saúde humana. Só para lembrar, assim, a salmonela está dentro de um gênero que tem 2 espécies. Então, nós temos salmonela entérica e salmonela bongori. As subespécies mais importantes estão contidas dentro da espécie entérica. Então, uma subespécie entérica é a que agrega os sorovários que a gente tem contidos no Programa Nacional de Sanidade Avícola. Então, chama atenção aqui para o enteritide, tifimurium, galinário e pylori. Qual que é a grande diferença e uma relação importante que a gente precisa fazer em relação a esses sorovários? Os sorovários galinário e pylori, normalmente o produtor lá na granja consegue enxergar o problema, porque as aves normalmente adoecem, né, um problema que ele é perceptível, porque tem morbidade, né, as aves, elas realmente adoecem e, por isso, fica mais fácil até pensar numa possibilidade de controle envolvendo o conhecimento do produtor ali no sistema de produção. A grande diferença é que as aves, quando elas estão contaminadas, né, por esses sorovários, ainda que o ser humano consuma ovos ou carne proveniente dessas aves, esses sorovários não afetam a saúde humana. Então, salmonela galinário não é um problema para a saúde humana, seja o biovar galinário ou o biovar pylori. Em contrapartida, quando essas aves estão acometidas por outros sorovários, que são os não tifoides, muita gente chama de paratífico, e aí engloba enteritide, tifimurium, heidelberg e vários outros sorovários. A gente tem pelo menos 30 sorovários com impacto em saúde humana contidos nesse grupo. E as aves, quando elas estão acometidas por esse sorovários, elas não têm sintoma, então, uma aparência de ave saudável. Só que qual que é o grande problema? O ser humano, quando consome ovos ou carne contaminada sem o devido processamento térmico, ele pode adoecer e ter severas gastroenterites. Esse slide mostra para vocês um exemplo desse tipo de processo de contaminação. Então, quando um ser humano consome um ovo que não foi submetido devidamente ao tratamento térmico a ponto de inativar o seu conteúdo quando a salmonela está lá presente, ele pode ter salmonela. O ovo, muitas vezes, é mais relacionado à condição de salmonelose em seres humanos, porque muitas vezes a gente ainda utiliza a clara de ovo, né, o albume, para composição de sobremesa e sem o tratamento térmico. Então, tem um veículo de contaminação. No passado, quando maionese era fabricada com ovo cru, sem o processamento térmico, também a gente tinha uma atribuição bem grande em relação à contaminação por ovo. A carne de frango, como o Brasil normalmente consome, ela com processamento térmico, né, ninguém tem um hábito cultural aqui no Brasil de consumir carne de frango crua. Então, ela diretamente até não se envolve na transmissão de salmonela para ser humano. Mas a gente tem uma grande ocorrência em relação à contaminação cruzada. Ao manipular a carne de frango em algum utensílio em casa, sem que esse utensílio seja devidamente higienizado, o ser humano depois manipula uma verdura ou algum outro legume que não vai ser cozido, e aí ele adquire salmonelose por contaminação cruzada. E, claro, seres humanos com salmonela, em geral, a depender da concentração de consumo, a depender da cepa envolvida, vão ter dores abdominais, diarreias, vômitos, dores de cabeça e, em alguns casos, até sangue nas fezes. Salmonelose segue o mesmo padrão de várias outras doenças epidemiológicas, que é a questão de
O grupo mais suscetível, crianças e idosos. Bem, como é que é o controle, já que a gente está falando de controle de salmonelose no Brasil? A base de controle no Brasil é realmente a adoção de biosseguridade. Então, a gente entende biosseguridade como uma combinação de procedimentos, ou seja, eu não tenho como ter biosseguridade em granja avícola com 1, 2, 3 procedimentos realizados de forma isolada. É sempre uma reunião, um conjunto de conceitos que são implementados e sempre pensando naquela estratégia de prevenção, controle e, inclusive, gerenciamento de riscos. A gente tem tido um esforço no momento para tentar ajudar na elaboração de materiais, na elaboração de informações que ajudem os RTs, médicos veterinários, que fiscalizam as granjas avícolas, a entender que essas estratégias de biosseguridade, elas podem somar e precisam ser continuamente melhoradas, de maneira a não fazer uma associação só para implementação de medidas previstas na legislação. Pensando em legislação, a gente tem tudo contemplado no Programa Nacional de Sanidade Avícola, e aqui, nessa conversa de hoje, a gente vai conversar em alguns pontos que podem ser melhores, mas, em relação à biosseguridade, a gente tem tudo contemplado na IN 56, que é a norma maior para fiscalização e controle de estabelecimentos. Mas, como a gente está falando de salmonela, eu elenquei aqui algumas legislações, IN 78 e IN 20, que tem como objetivo nos ajudar na prevenção. Então, vou pontuar algumas coisas específicas de cada uma das normas, e coloquei no slide porque depois posso passar esse material para vocês, e aqui tem o link de acesso das normas completas. Nós temos essas outras IN 10, IN 8, e tudo isso direciona as ações na granja. Mas como é que a ave, lá na granja, se infecta, na produção primária? A via principal é sempre ingestão oral. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa condição explica, por exemplo, uma ave que já coloca o ovo com a salmonela contida no seu interior. E, a depender de cada sorovar, porque existem sorovares com maior ou menor habilidade de contaminação, eles podem se localizar em porções específicas do oviduto da ave. E aí eu tenho não só um ovo que é posto contaminado, mas eu também tenho a ave de um dia contaminada a partir de uma matriz progenitora que tenha o sorovar, né, infectado como reservatório. Pensando em salmonela, a salmonela é sempre uma bactéria de origem multifatorial. E aí isso já mostra para vocês que, na verdade, o controle dela também considera múltiplos fatores. A gente não tem como controlar a salmonela com uma base de foco única ou com uma ação específica, ou utilizando apenas uma ferramenta. Eu elenquei aqui alguns itens que eu considero bem relevantes e importantes para a nossa discussão em relação à entrada de salmonela em granjas avícolas. Então, a gente tem comumente a questão de aves de reposição que já vêm contaminadas pelo sistema de produção, ração e água que são contaminadas ou pela matéria-prima de origem, ou até pela contaminação no próprio sistema de produção, pessoas, veículos e equipamentos que podem carregar a bactéria, roedores e vetores e dejetos. Mas vamos pontuar de uma forma geral cada um deles. Eu queria iniciar mostrando que a base de todo o sistema de produção avícola, ela segue basicamente essa pirâmide. Nós temos no topo da pirâmide os avozeiros, seguidos dos avozeiros, e matrizes, que são o grupo de animais que vão produzir os ovos incubatórios e levar aves de um dia para sistema de produção de frango de corte ou galinha de postura, a depender da linhagem que está sendo produzida. A legislação, ela diferencia as ações em relação a bisavós e avós, né, que, claro, são muito mais restritos, tem biosseguridade com uma exigência maior, e as matrizes, que têm alguns parâmetros um pouco diferentes, e o sistema de produção, que também tem um sistema todo com base na IN 56, como eu mencionei para vocês. Mas começando assim nas questões problemáticas, vamos dizer assim. A base de tudo é justamente alocar uma ave livre de salmonela no sistema de produção. Isso é fundamental, assim, não adianta colocar no sistema de produção uma ave contaminada e querer que as estratégias associadas de controle consigam fazer um controle de fato efetivo em relação a nenhum sorovar de salmonela. Então, essa é realmente a base de prevenção. As aves de um dia precisam ser provenientes de matrizes livres. A IN 78, que é com foco em salmonela,
ela permite o tratamento das aves com antibiótico específico de aves positivas para os sorovários previstos no Programa Nacional, e eu quero reiterar e deixar isso bem claro, assim, que toda a base que existe no Brasil de controle de salmonela, ela foca nesses 4 sorovários. A gente não coloca em consideração outros sorovários. Não é que não tenha importância em saúde humana os outros sorovários, mas a gente considera que salmonella enteritidis e tifilmúrio são as principais causas de prejuízo em saúde humana, e salmonella gallinario-pulorum em relação à problemática em toda a cadeia de produção. Mas, enfim, a legislação permite o tratamento de aves com antibiótico específico, mas prevê suspensão de incubação, realização de novas provas laboratoriais até que esse lote seja negativado. Daqui a pouco, quando a gente falar de problemas, eu vou chamar de volta esse tema. Em relação à suscetibilidade da ave e resposta imune, a legislação permite o uso de vacinas inativadas ou vivas naquele grupo que eu mencionei para vocês, que é o de matrizes. É vedado o uso para produção para desavozeiro, avozeiro, produtores de aves SPF, enfim. Tem um grupo específico onde não se permite a vacinação, ela é literalmente proibida. Mas no grupo de matriz a gente pode fazer, e é permitida a vacinação de acordo com a IN 41, que altera a IN 78. Bem, a gente sabe que base de todo o processo, assim, alimento que é consumido contaminado certamente gera doença, não só salmonelose, como outras doenças a depender do patógeno que está sendo carregado. Então, aqui a gente tem uma base crítica no sistema de produção, que é muitas vezes a composição de matéria-prima, ou quando a ração chega na granja isenta de patógenos, ela muitas vezes é mal armazenada, é colocada em um local que não tem um controle de acesso de roedores, ou é colocado em um recipiente sem tampa, com acesso de moscas, enfim, aqui a gente tem vários fatores que podem se correlacionar à presença ou recontaminação do insumo, né, que o animal vai consumir por via oral. E, claro, é uma via importantíssima de transmissão de salmonela, onde todo o cuidado relacionado é realmente pouco. Um outro ponto que a gente sempre considera que é a base de biosseguridade, e para isso a gente se apoia muito na estrutura, para nos ajudar, para evitar que as pessoas carreguem patógenos para dentro do sistema de produção. É um ponto que a gente percebe muito no sistema de produção primária, é a falta de localização correta das coisas e o conceito de área suja e de área limpa. Comumente, visitando grande, a gente observa que as pessoas realizam as atividades com as aves e depois retornam para o vestiário misturando roupa suja, utilizada, e até muitas vezes com manipulação de animal morto, e depois recolocam essa roupa no dia seguinte, e consideram que estão atendendo à legislação porque tem a troca de roupa sendo realizada. Um outro ponto que a gente observa com frequência é em relação ao acesso e à higiene das mãos para ser devidamente realizado. Eu acho que daqui para frente, assim, com essa questão toda da importância de manter as mãos limpas, a pandemia nesse ponto até vai nos ajudar posteriormente no sentido de tentar evidenciar melhor a importância desse processo. E essa noção, ela também muitas vezes é ignorada quando a gente tem sistemas de produção com vários galpões alocados que são distantes um do outro, e muitas vezes esse processo existe lá no escritório de entrada, e no acesso às aves, próximas às aves, não tem nenhum processo que permita higienização das mãos ou até calçados. Bem, nós temos até, criamos materiais de comunicação para tentar ajudar nesse processo, ajudar os produtores a entender a importância do acesso de via única, de forma que a estrutura possa nos ajudar com a condição de biosseguridade. Porque uma vez que a gente coloque as pessoas para entrar numa única via de acesso, com obrigatoriedade de roupa, troca de roupa, formulário de registro, o que a gente busca conseguir é justamente uma rastreabilidade. Em caso da ocorrência de algum surto, daria para identificar bem quem visitou por último a granja e tentar chegar numa fonte de origem. Para vocês, não preciso explicar a importância disso em caso de ocorrência de uma influenza de alta patogenicidade ou qualquer outra enfermidade que a gente possa buscar rastreabilidade.
Então, de maneira geral, esse conceito de área de troca de roupa, área suja, área limpa, é uma das questões que a gente precisa melhorar na adoção prática realmente efetiva de biosseguridade no sistema de produção. Um outro ponto que a gente, com frequência, tenta melhorar é a questão de roedores, moscas e outros vetores. Algumas pessoas, exatamente por não conhecer a efetividade e o quanto é transmitido em relação aos vetores, colocam as condições de forma inadequada. Por exemplo, em granja, isso é foto de granja tirada em visita presencial. Isso aqui é uma isca de controle de roedores, à direita, não sei se vocês conseguem ver a seta, e o produtor justificava que o roedor não gosta de local muito limpo, então ele deixava bem sujo assim para melhorar o controle de roedores. E eu acho que nem se o roedor cavar consegue acessar a isca que está aqui dentro, provavelmente esquecido. E outras situações assim, onde as iscas estão vazias exatamente por não conhecer o processo. E acontecem coisas básicas assim, por exemplo, buscando atender a legislação, o produtor muitas vezes não entende que ele precisa revisar o processo, e o RT relacionado, infelizmente, também não, no sentido de verificar, por exemplo, onde é o ponto que está sendo mais utilizado de isca, permitindo, então, que a gente faça um controle estratégico, olhando em volta, onde é que os roedores se escondem para trabalhar também as questões ambientais, que vão corroborar, vão ajudar, né, a efetivamente ter um controle bem feito. Da mesma forma, a questão de cascudinho, que é muito comum e problema na criação de frango de corte, muitas vezes as pessoas não consideram o ciclo biológico para que o controle seja estratégico e bem executado. Condições, por exemplo, em relação à transmissão pelo veículo de transporte de equipamentos contaminados, também são problema no sistema de produção primário, porque muitas vezes ele atende a legislação, então ele tem um arco de desinfecção, mas o arco de desinfecção está com água. Ou, em alguns momentos, eu encontrei desinfetante vencido, desinfetante que não é para uso em arco de desinfecção sendo utilizado, enfim, toda a falta da base do conceito de qual a razão de se realizar aquele procedimento precisa ser melhorado em granja avícola, seja a produção de frango de corte, seja a produção de postura comercial. Nos dois cenários a gente encontra deficiências e melhorias, e essas melhorias elas precisam ser de fato contínuas. Eu chamo a atenção a esses pontos porque muitas vezes, ao verificar a ocorrência, ao verificar os fatores atendidos na legislação, a gente tem dados, por exemplo, preenchidos como existe arco de desinfecção, sim ou não. Mas o que muitas vezes a gente chama atenção é a falta de qualificação do dado, né? Então, eu tenho arco de desinfecção, mas em que condições ele opera? Um outro ponto é a questão do ambiente contaminado, cama e gaiola. Também a foto de vida real, assim, de cenário de granja avícola de produção de ovos, em que o produtor, por exemplo, considerava que ele não precisava tirar essas teias de aranha porque ele utilizava para controle de mosca, que as moscas ficavam presas ali. Até me chamou a atenção a criatividade, assim, né? Então, em algumas vezes a gente tem que explicar que, sim, a mosca pode até ficar presa na teia de aranha, mas uma vez que ela está ali, assim como na poeira, a salmonela está dentro da mosca, a salmonela está na poeira, e ele mantém ali no sistema de produção dele uma fonte constante de salmonela no sistema de produção. Outra condição é a questão de como as pessoas lidam com dejetos e resíduos contaminados. Então, comumente, para facilitar o manejo e o momento de retirada de aves mortas, o produtor às vezes coloca a ave, por exemplo, como nessa foto, em cima da gaiola, de forma que as outras aves, uma vez, se estivessem saudáveis, já se contaminam pelo bicar ali da ave morta que está localizada acima. Ou em condições em que o produtor retira essa ave e coloca ali, como na foto à esquerda ali, junto do crivo onde ele vai colocar o ovo. Então, se a salmonela estava contida ou restrita a algum ambiente, ele já carreia pelo próprio sistema de manejo. Um outro ponto é a questão de resíduos, é justamente a questão de cama, né? Hoje em dia a gente tem a cama de frango, ela é utilizada, a cama de aviária é utilizada para a produção de frango de corte, mas também é utilizada na criação de matrizes, também é utilizada na poedeiras criadas livremente, em sistema semelhante ao de matriz para a produção de ovos, e a legislação ela proíbe o tratamento se detectado um dos sorovários do Programa Nacional.
Então, claro que no sistema de produção as pessoas utilizam essas brechas da legislação para considerar que não. Então, se eu tenho um sorovar positivo para outro sorovar relacionado, então posso realmente reutilizar a cama e fazer a reutilização dela. A reutilização de cama, ela é permitida e é utilizada no Brasil, se ausentes, né, esses sorovares previstos na legislação. Mas um grande problema que a gente observa é que o pessoal faz, seja fermentação plana, fermentação juntando funileiramento, fazendo mistura com cal, enfim, seja qual for o procedimento, muitas vezes o que falta a verificação de efetividade, ou seja, não se coleta a amostra para garantir que aquela cama que está sendo reutilizada realmente não tem salmonela ali. Existem outros sistemas como esse, assim, que atendem uma granja que tem uma produção maior, no sentido de promover uma fermentação e um processo relacionado capaz de inativar. A legislação usa o termo método capaz de inativar os patógenos. E a gente tem situações onde as excretas são mantidas assim. Aí vocês podem ver essa granja de produção de ovos, assim, e eu não sei se vocês conseguem ver a quantidade de larva de mosca que está ali. Então, assim, mosca é um problema sério em postura comercial, exatamente porque tem condição adequada de desenvolvimento ali. Então, tem umidade, proteína, que muitas vezes o ovo é colocado ali, e aí tem tudo que a mosca precisa para ter o ciclo ali implementado e ser um grande problema mesmo. Todas essas questões eu coloco para dizer que, independente do método que vai utilizar para o dejeto, ave morta, excreta, enfim, em relação à ave morta, por exemplo, a gente tem comumente utilizado composteira, como essa que vocês estão vendo nesse slide. Mas muitas vezes não se conquista a temperatura adequada, não se faz composição em proporção adequada. A gente vê cenários assim, só uma lixeira, não é uma composteira. Não tem a composição necessária de substrato relacionado para fazer uma aeração e um processo de compostagem bem feito. Situações, a quantidade de larva de mosca aí junto, e, claro, situações assim também, porque as pessoas fazem depósitos dos dejetos e muitas vezes transitam nesses locais para depois voltar para o sistema de produção. E aí, claro, isso faz com que a salmonela permaneça sendo um grande problema dentro do sistema de produção. De maneira bem breve, então, eu queria só chamar a atenção para esses fatores relacionados, para a qualificação de prevenção, e dizer que todas as medidas de prevenção, elas só são efetivas se, de fato, elas forem realizadas de forma harmônica, contemplando todos os processos relacionados. O Brasil, ele tem realmente, assim, granjas com alta biosseguridade, média e baixa biosseguridade. E muitas vezes o que a gente tem tentado fazer é ajudar o médico veterinário a melhorar, a entender que qualquer que seja o nível de biosseguridade relacionado, ele pode melhorar. A legislação, ela tem uma base que prevê a padronização dos processos, considerando o país inteiro. E aí, é claro, ela tem que dar uma base. E muitas vezes, a situação da região pede um pouco mais, ou em algumas enfermidades, há uma ocorrência um pouco menor. As questões relacionadas a clima, localização, aspecto cultural, precisa ser implementada e verificada junto do responsável técnico, do veterinário envolvido na prevenção de doença naquela grande questão. Claro que a legislação ela precisa de uma base geral que contemple todo o país. Bem, agora que a gente falou do manejo geral, que era a maior parte, eu queria fazer algumas observações em relação a diagnóstico. E aí a gente tem na legislação um enquadramento de notificação obrigatória, de acordo com a IN 50, dos sorovários contemplados no PNSA. Então, qualquer cidadão ou profissional que atua em saúde animal é obrigado a notificar, em caso confirmado desses sorovários, a notificação imediata, e os outros sorovários do grupo não tifoide, a gente tem uma obrigatoriedade de notificação mensal. Então, quais são os métodos atualmente empregados na detecção de salmonela? Lembrando que são esses sorovários, tem a N41, que considera apenas a identificação do agente por testes bacteriológicos ou moleculares. Exatamente porque as provas laboratoriais sorológicas, que é aquele teste rápido de sorologia a campo, ele tem muitas reações cruzadas inespecíficas. E aí, claro, a base de tudo é justamente molecular e isolamento bacteriológico.
O isolamento bacteriológico ele é bastante eficaz. O grande problema desse método é o tempo. Então, para realizá-lo, a gente demora em média 5 a 10 dias, se a gente estiver buscando a identificação de um sorovário e todo o processo implementado. É um método ouro, é um método importante, é um método útil, mas ele nos prejudica em relação à rapidez de ação. Então, por isso a gente tem avançado em testes moleculares, mas nós não temos para esse agente uma padronização dos testes moleculares. Então, nós temos ensaios com detecção de genes-alvo, detecção de genes de resistência a antibiótico, detecção de gene de virulência, detecção de gene específico para gênero ou sorovar. Mas a gente precisa de melhorias na sensibilidade para detecção. Realmente, assim, padronizar protocolos que façam distinção da bactéria viva ou morta, né, ou que não está ali evidente aí em concentração e multiplicação no sistema de produção. Tem a questão de alguns protocolos que precisam de um enriquecimento inicial e a questão dos inibidores de PCR que vão interferir muito nos protocolos que a gente tem de PCR em tempo real. E aí, claro, hoje em dia a gente tenta buscar sempre, não só, e acho que o futuro segue assim, não só a identificação do patógeno, mas uma análise mais abrangente. Então, uma revisão, vocês podem ver que a cada fim de slide eu coloquei algumas referências bibliográficas de artigos que eu considero interessante a consulta adicional. Então, tem uma revisão que aborda muito essa questão, a questão da gente conseguir fazer uma diferenciação genética sutis. Eu não vou extrapolar o tempo, então, por isso, não dá para a gente discutir a problemática que a gente tem em relação à sorodificação atual e a relação disso com os métodos moleculares e a evolução associada. Em um outro momento, se vocês quiserem, a gente pode discutir melhor esses pontos específicos. Mas pensando em diagnóstico, eu gostaria de chamar a atenção em relação ao tipo de amostragem e os sorovários previstos no Programa Nacional. Nós sabemos que o método comumente utilizado é o PROPÉ. Então, quem vai estar coletando a amostra calça, né, um PROPÉ, que é semelhante ao aspecto de uma meia. Eu não sei se vocês têm contato com essa amostra, mas é o que está contido dentro desse saco aqui à direita, na parte superior do slide. Então, caminha-se dentro do galpão para coletar as amostras e, então, envia para o laboratório para análise. Para os sorovários não tifoides, esse método é capaz de fazer uma identificação aceitável para a identificação de salmonela e sorovário envolvido na granja. Mas quando a gente fala de salmonela gallinarum, esse método não é capaz de promover uma correta identificação. Então, para a salmonela gallinarum, a gente precisa de coleta de órgão da ave, por uma razão bem simples. Gallinarum e Pulorum têm uma multiplicação muito rápida no intestino e rapidamente vão para os órgãos e ficam lá localizados numa concentração maior. Diferente dos não tifoides, que tem uma multiplicação intestinal mais longa, e por isso ele é, de forma intermitente, mais eliminado no ambiente, e também pode ser acessado pelo suave de cloaca, que é o método também que a gente utiliza comumente para a identificação de salmonela. Ocorre que no Brasil inteiro, só Santa Catarina é que pensa em erradicação de salmonela gallinarum. Então, Santa Catarina é o único estado que tem uma portaria que solicita, então, coleta de órgãos e, de fato, faz detecção de salmonela gallinarum. E ainda, somado a isso, solicita, então, a eliminação de todo o lote positivo, evitando, então, que esse sorovar continue persistindo no sistema de produção. Exatamente porque o foco, nesse caso, é a erradicação, até porque o prejuízo causado por esses sorovários é muito grande. Uma granja que tem sorovar salmonela gallinarum, ela pode ter qualquer enfermidade associada, porque esse sorovar, ele pode ser controlado com aplicação efetiva de biosseguridade, e também ele é um sorovar imóvel, assim, então a forma de disseminação é um pouco mais difícil comparado aos não tifoides. Bem, então a gente tem aspectos específicos de coleta de amostra, eu não vou detalhar em relação ao que está na legislação, mas tem até idade específica, né, o que precisa ser coletado. E aí, já partindo para uma fase final, eu queria falar um pouco das fragilidades atuais e perspectivas de estudo. Então, qual que é o problema daquela questão que eu falei no início da nossa conversa hoje em relação a tratamento de matrizes com antibiótico?
Salmonela normalmente faz infecção persistente, gera sempre estado de portador. Então, isso não é apenas a minha palavra, tem publicações que mostram isso. Essa não é uma medida interessante para controle de salmonela, porque sempre vai sobrar uma população residual portadora do sorovar relacionado. Tem um trabalho recente que fez uma associação interessante, assim, fez uma análise epidemiológica e até utiliza aquela teoria de Pareto, não sei se já ouviram falar, que 20% dos animais que sobram são responsáveis pela contaminação de 80%. Ele não fez menção à teoria de Pareto, mas enfim, eu que me fiz uma associação quando li, porque achei interessante. Ainda não terminei de ler o artigo, por isso não coloquei ali para vocês. Mas o que eu queria deixar claro é que algumas aves sempre vão ter essa colonização persistente. E aí, claro, isso é motivo de fracasso para qualquer sistema de controle. Infelizmente, o tratamento nunca vai eliminar a infecção de todas as aves do lote. E aí, o fato de sobrar matriz contaminada, e se vocês se lembrarem daquela pirâmide que eu mostrei para vocês, e de onde vêm as aves que são colocadas no sistema de produção, a gente começa a entender melhor por que muitas vezes a gente tem sucesso em relação a, né, ou a sucesso da salmonela, né, e ela fica permanecendo no sistema de produção. Eu não sei o quanto vocês têm familiaridade com o sistema de produção. Então, o sistema de frango de corte é sempre um galpão fechado, então, muitas vezes, a biosseguridade acaba sendo implementada de forma mais efetiva, até porque o ciclo da ave é mais curto, enfim, uma série de fatores relacionados, focados no sistema de produção. E a postura comercial tem vários tipos de sistema de produção. A gente tem desde aquele sistema um pouco mais antigo, esses sistemas das aves criadas livres, semelhante ao que é feito com matrizes e ninho automatizado no meio do galpão para coleta automática de ovos. A gente tem esse sistema em baterias que são sobrepostas umas às outras e o sistema também todo automatizado de coleta de ovos. Esse sistema de produção é muito bom, da dinamicidade do processo, da coleta, mas ele ofereceu perna, por exemplo, para a Salmonella gallinarum, uma vez que a esteira de cima caminha por todo o resto, e aí a gente tem uma disseminação maior de um sorovar que muitas vezes ficava restrito no sistema de produção a uma gaiola. Já partindo para uma fase final, eu queria dizer que prevenção e controle de salmonela, ela vem desde o sistema de produção primária, ações na granjas, com implementação de boas práticas de produção, como espinha dorsal biosseguridade, ações no processamento, seja no abate de frango, no beneficiamento de ovos, ações no transporte, na manutenção desse produto, no supermercado, enfim, onde vai ser o armazenamento do comércio final, mas também precisa envolver a conscientização e educação da população, exatamente pelas questões que nós conversamos em relação à contaminação cruzada e as noções em relação à contaminação por falta de processamento térmico adequado. Bem, outro ponto que eu queria colocar em discussão junto com vocês é a questão do faltam dados que nos permitam ações epidemiológicas integradas. A gente precisa, para ter melhor efetividade, uma detecção rápida, uma ação rápida e rastreabilidade dos focos, de forma a voltar para a origem para verificar de onde está vindo o foco de salmonela. Quando a gente fala disso, a gente pensa, então onde é que eu encontro dado relacionado a que sorovar está envolvido e que prevalência, né? Tentando buscar essas informações, a gente não tem facilidade do acesso a essas informações. A gente tem um anuário do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do POA. Em 2017, por exemplo, a gente tem uma prevalência anunciada de 16,99% de salmonela gênero, né, salmonela SPP. E aí eles alertam como predominantes os sorovares Heidelberg, Minnesota e St. Paul. Esses 3 sorovares têm impacto em saúde humana, mas a gente não tem a mensuração disso, e o enteritide de fimurium numa prevalência menor, até porque as ações de controle têm como foco esses sorovares. Quando a gente olha o anuário 2019 com dados de 2018, a gente tem uma prevalência anunciada de 12,71. E aí a gente tem a observação lá descrita de que não foi identificado enteritides nas amostras do ciclo oficial e uma porcentagem pequena de tifimurium. Bem, a União Europeia muitas vezes nos pressiona em relação a ter condições de identificar os sorovares que afetam a saúde humana dos produtos que são
enviados comercializados para aquele país. Eles informam que eles têm grandes problemas de saúde pública envolvendo os sorovares Virchow, radar e infantes. E o Brasil, a gente ainda não consegue fazer uma identificação padronizada, protocolada e precoce desses sorovares para poder ter uma melhor capacidade de discussão quando a gente tem embargos sanitários em relação à presença desses sorovares. Bem, dados de saúde humana, do meu ponto de vista, e eu acho que a gente coloca em discussão junto com vocês, nos possibilitaria uma avaliação melhor das ações a serem tomadas em relação à salmonelose. E eu acho que todas essas ações que a gente tem, elas precisam ser orquestradas, envolvendo saúde animal, saúde humana, envolvendo e pensando sempre no aspecto de saúde única. Porque, do ponto de vista epidemiológico, a gente só vai ter sucesso, de fato, efetivo nas ações que a gente vai desempenhar, se elas forem feitas de forma mais harmônica. Eu sei que foi rápido, eu levei exatamente os 40 minutos, mas eu queria fechar dizendo que a gente tem muito a evoluir em ações epidemiológicas, e eu reitero que é uma honra para mim estar discutindo esse assunto com vocês, porque eu acho que é o grupo que a gente pode atuar junto, trazendo melhoria e ações realmente importantes para benefício do nosso país. Esse é meu e-mail, se vocês precisarem entrar em contato, fiquem à vontade.